O título da pesquisa é A Comunicação como Agente na Configuração do Racismo, de minha autoria, Bárbara Santos, estudante do 2º ano de jornalismo, orientada pelo professor Manuel Dourado e financiada pelo CNPq. César Bolenho desenvolve o conceito de forma-comunicação para tratar da forma social, das aparências e dos aspectos que a comunicação exerce para além da função mercadológica. A comunicação ela se apresenta como ferramenta de reprodução ideológica na manutenção do sistema capitalista, assim como auxiliadora nos processos de acumulação do capital. Ela possui, então, as funções publicidade, propaganda e programa, utilizadas pelo capital, Estado e indústria cultural, respectivamente, na moldura e no manuseio de aspectos sociais. Quando aberto o recorte racial, entende-se que o racismo, como um fator social estruturante, utiliza-se da forma-comunicação para se disseminar e manter essa estrutura em que ele está inserido. Os objetivos dessa pesquisa foram identificar e expor o racismo como um elemento interno à forma-comunicação e evidenciar o seu desenvolvimento e disseminação através das funções comunicativas. A pesquisa foi desenvolvida através de revisão bibliográfica dos livros Indústria Cultural, Informação e Capitalismo, de César Bolenho, e Racismo Estrutural, de Silvio Almeida. A leitura e fichamento dos textos proporcionaram a compreensão necessária sobre forma social, funções comunicativas, o racismo estrutural como um processo sistêmico. O Estado utiliza a função propaganda como um instrumento de disseminação de informações que colaborem com a sua dominação e seus interesses, incentivando o imaginário social produtor de modelos de ordem discriminatória e de absorção de conflitos racistas. Como exemplo, a gente encontra propagandas que incentivam e legitimam intervenções estatais em comunidades marcadas pela subalternização de pessoas pretas, as expondo ao risco de morte, a morte física e a morte política. O Estado ele estabelece uma relação positiva com a morte do outro em nome da segurança pública e utiliza a comunicação como ferramenta de consolidação desse processo. O capital utiliza a publicidade na constituição de um universo de consumo, nas articulações do corpo social e principalmente no reforço de estereótipos racistas. No mercado da publicidade, existe a ausência do negro como produtor publicitário e, consequentemente, construtor de sua própria narrativa, assim como existe a ausência de representatividade negra efetiva em frente às telas. O reforço de estereótipos e posições subalternas pela publicidade atingem tanto a autorregulação do mercado quanto a relação do negro com ele mesmo, dificultando o ingresso do negro na área através de um ciclo vicioso que a publicidade ajuda na construção, na criação e na reprodução de forma prática, evidenciando a falta de preocupação com a quebra dessa estrutura racista, evidenciando somente o acúmulo de capital. A função programa é utilizada pela indústria cultural para se apropriar de símbolos que tornem mais orgânicos as suas produções massificadas. E essa função ela vem para domesticar uma cultura antes demonizada. Através de produções artísticas, ela satisfaz então alguns interesses desse grupo, mantendo uma ordem social e possibilitando o lucro para o sistema. Exemplificando através da indústria cinematográfica, existiu um movimento Blaxploitation nos anos 70, dirigido, interpretado e roteirizado de pessoas pretas para pessoas pretas. Esse movimento teve características apropriadas pela indústria cinematográfica, por Hollywood, diretores brancos, e agora essas características elas são usadas como elementos de autenticidade. A diferença é que esses filmes não estão alinhados com alterações efetivas dentro da estruturação da indústria cinematográfica. A indústria se aproveita das transformações sociais, do apelo por mudança de questões que a própria indústria e o sistema são agentes e as transforma em lucro. A integração desses discursos de mudança, eles só são integrados à estrutura da indústria cinematográfica se ela viabiliza o acúmulo de capital. O sistema ele permite o mascaramento do racismo e incorpora ele a diferentes aparências na divulgação de informações para as massas. A compreensão do racismo como um processo essencial e consistente do capitalismo e, por consequência, da comunicação, evidencia a necessidade da alteração da forma social da comunicação como um todo, e não somente do conteúdo que as suas funções exercem, embora, ainda assim, exista necessidade de alterar a dinâmica que essas funções são executadas.